Sejam bem-vindos a mais essa aula e hoje, aqui dentro dessa questão da origem da vida, a gente vai falar sobre as duas hipóteses que são importantes para que a gente compreenda quais os tipos de seres vivos que surgiram na Terra, ou possivelmente tenham surgido. Lembrando sempre que essa teoria da origem da vida, né, a forma como ela aconteceu, basicamente ela se baseia em quê? Em evidências moleculares, evidências geológicas da Terra primitiva, tá? Nós não temos aqui uma verdade absoluta, por isso que existem correntes contrárias, né? Pensamentos de um lado, pensamentos de outro, e a gente não chega de fato a uma coisa que seja consensual para todos, tá bom? Mas, obviamente, a gente vai sempre primar por aquelas hipóteses ou situações em que seja mais provável, né? Ou seja, a matemática está do lado da biologia nesse sentido. Então, vem comigo. Com relação aqui à origem da vida na Terra, como é que surgiram as primeiras células, os primeiros seres vivos na Terra, nós temos basicamente duas hipóteses. Uma a gente vai chamar de heterotrófica e a outra a gente vai chamar aqui de hipótese autotrófica. Então, vem comigo e preste atenção aqui. Segundo a hipótese heterotrófica, nós tínhamos organismos mais simples aqui, ó, mais simples metabolicamente até do que a própria hipótese autotrófica. Esses organismos viviam no ambiente aquático. Você lembra que a Terra tinha aquelas chuvas constantes que foram formando os oceanos, tá? Mas longe ainda de ser um ambiente que tivesse uma estabilidade, tá? Por quê? Porque as temperaturas ainda eram elevadas, a gente tinha queda de meteoro o tempo inteiro nas superfícies, tá? Então não era um ambiente ainda dos mais, digamos assim, hospitaleiros para a vida. Mas mesmo assim, ela surge aqui. Tá? Esse ambiente aquático ele era rico em nutrientes. Por quê? Porque como você viu lá, de acordo com a teoria de Oparin, a gente tinha a formação aqui de quê? A formação de moléculas orgânicas. Tá? A formação de moléculas orgânicas aqui nesse mar nutritivo. E esse mar, basicamente, esses oceanos aqui da Terra primitiva, eram como se fossem sopas. Imagine aí, ó, sopas orgânicas, né, cheio de material nutriente ali. Então, possivelmente, esses seres vivos que surgiram aqui, eles começavam a fazer o quê? Um processo de fermentação. Eles eram seres fermentativos e iam começar a consumir essas moléculas orgânicas que tinham lá nos mares da Terra primitiva, tendo, portanto, uma via metabólica fermentativa bastante simples. Até aí, tudo parece estar alinhado, está tudo bonitinho, né? As células vão lá, pegam essa matéria orgânica, só que nós temos um problema. Essa matéria orgânica levou muito tempo para ser feita, para ser produzida. E aí, esses seres aqui começaram a se replicar, depois a gente vai até ver, depois no final dessa aula aqui, como foi essa replicação desses seres vivos, qual era o material genético deles, tá? Por isso que bem aqui eu coloquei um asteriscozinho, para a gente entender de fato como são essas células e que tipo de material genético elas teriam. Mas isso vai ficar para o final da aula, deixa aqui o asterisco aguardando a gente. Então volta. Nós temos aqui, os indivíduos estão aqui consumindo esse material da sopa nutritiva. Os cientistas pensaram assim, cara, tem um problema aí. Sabe qual é? Com o tempo vai surgir aqui, ó, uma escassez de alimento. Esses seres vão começar a ter um grande problema de brigar entre eles aqui, competir entre eles pelo alimento, tá? Aqui a competição, e isso vai levar à eliminação de alguns seres. Isso não seria sustentável por muito tempo. Daí, teria que ter surgido os seres vivos que começaram a fazer a fotossíntese, ou seja, que eram organismos autotróficos, pela primeira vez surgindo ali na Terra. E essa condição de produção de fotossíntese aqui levou à liberação do oxigênio. E isso aqui, mais tarde, a gente vai ver que causou um grande problema no equilíbrio da atmosfera primitiva da Terra. Tá ok? Bom, depois que você tem o surgimento da fotossíntese, que tem a formação aqui agora, entenda bem, se surge a fotossíntese, tem a produção do oxigênio, tá? E tem a produção de matéria orgânica, já que é um processo de produção de matéria orgânica também. E aí haveria uma ampla condição do surgimento dos seres que fazem a respiração celular, que seriam aí o topo desse processo evolutivo. Então, segundo a hipótese heterotrófica,
Primeiramente surgiram os indivíduos fermentativos, depois a fotossíntese e depois os seres que faziam o processo de respiração. Problemas dessa teoria. Era insustentável que essa matéria orgânica dos oceanos passasse tantos milhões de anos sustentando a vida ali. E outra é que, como a gente sabe, os mares primitivos recebiam toda hora meteoros, né? Havia uma instabilidade ali na atmosfera da Terra, tá certo? Então, não havia como essa hipótese aqui perdurar muito tempo. A hipótese hoje mais aceita é essa daqui, a hipótese autotrófica, tá? Onde os seres vivos, ao invés de terem surgido na superfície dos mares, na verdade, eles começavam a quê? A fazer um processo de quimiossíntese lá no fundo dos oceanos, né? Lá nas chamadas fontes termais, onde hoje ainda existem. Por isso que essa teoria é mais aceita, tá? Então, essa teoria aqui sendo mais aceita, tem fundamentação teórica no que já existe hoje. Então, nós tivemos que os primeiros seres vivos surgiram em profundidades, ficavam resguardados daqueles meteoros que iam caindo na Terra e destruindo a vida que começava a se formar ali, tá? Eram seres que faziam a quimiossíntese. Olha o tamanho dessa palavra como é grande. Quimiosintetizantes. Tá? Ou seja, eles eram responsáveis por produzir energia a partir de reações químicas. E a gente sabe que na Terra a gente tinha alguns elementos no fundo dos oceanos ali que faz sentido que eles façam reação, que os seres utilizem o processo de reação química entre esses elementos para produzir a energia aqui para eles. Ó. E essa energia alimentava o processo de produção das moléculas orgânicas, o funcionamento celular dela. Como, por exemplo, se você pegar aqui o FeS, você vai ter aqui ó, H2S formando FeS2, liberando esse hidrogênio aqui para a atmosfera, né? E você vai ter aqui energia produzida. Isso é um exemplo de reações que ainda hoje acontecem lá no fundo dos oceanos. E essas bactérias que faziam isso daqui, né, esses seres procariontes, eram aqueles seres que hoje a gente vai chamar de árqueas, né? Aquelas bactérias que têm uma função de viver em ambientes, uma função importante para a atmosfera, para o ambiente da Terra de maneira geral, não só a atmosfera, mas para o microambiente que lá eles vivem, mas também a importância de fazerem o processo de quimiossíntese. Olha que interessante isso, tá? Então, até hoje, existem esses seres vivos, provavelmente foram esses os primeiros que faziam essas reações de quimiossíntese. Depois teria surgido, obviamente, na Terra a fotossíntese, para que a gente pudesse utilizar não a energia de reações químicas, mas a energia do Sol para produzir as moléculas orgânicas e, finalmente, a respiração celular. Então, João Paulo, quer dizer que se o vestibular me perguntar qual é a hipótese mais aceita, é essa aqui mesmo? Exatamente, a hipótese autotrófica, tá? E eu dei aqui um exemplo de reação, mas existem outras reações de quimiossíntese que acontecem até hoje lá nessas fendas oceânicas, tá ok? Mas aí eu quero te lembrar duas coisas importantes. Primeiro, você vai acompanhar comigo agora lá na nossa projeção, a gente vai ver como eram esses organismos mais simples e a gente vai ver também, né, esse processo de quimiossíntese e como é que foi a liberação aqui desse oxigênio no processo de fotossíntese, que faz parte aqui das duas teorias, mas o que foi que esse oxigênio causou na nossa atmosfera da Terra primitiva. Então não sai daí, vamos continuar agora. Então, continuando aqui a nossa aula, a gente viu a diferença entre o quê? A hipótese heterotrófica, ali no quadro a gente viu, e a hipótese autotrófica. Beleza. Bom, eu falei para vocês que esses organismos eram seres extremamente simples. E aí eu quero, para completar essa aula aqui, daqui a pouco falar um pouco também sobre como eram esses seres vivos, eu quero que você entenda, vou colocar aqui na transição, que na origem dessas células, tá? Como foi a formação dos primeiros organismos altamente simples, primeiramente surgiram moléculas que vão permitir essa individualização. Moléculas que são anfipáticas, como as moléculas lipídicas que a gente conhece. Lembra lá, ó, dos chamados fosfolipídios. Ok? Aí os fosfolipídios, ó. Então eles vão sendo formados, tá? E
esses fosfolipídios vão se reorganizar de uma maneira em que eles possam formar membranas. Lembre que não tem nada a ver com aquela história dos coacervados lá, né? Que tem apenas uma capa de água em torno das proteínas. Aqui não, são membranas que vão individualizar de fato a célula, tá? E aqui dentro a gente precisou ter um material genético. Só que existe uma hipótese que fala que esse material genético ele não foi o DNA. Porque o DNA, primeiramente, ele é muito complexo. Na biologia nós temos uma tendência a aparecer aquilo que é menos complexo no começo. Então, provavelmente, esse material não foi o nosso DNA, tá? Esse material foi quem? Esse material foi o RNA. E aí, duas coisas levam a gente a acreditar que o DNA, que o RNA possa ser esse material importante. Primeiro, ele é capaz de catalisar reações. Ele é capaz de catalisar reações químicas, ou seja, fazer um papel enzimático. Olha que interessante. Ao mesmo tempo, o RNA é capaz de quê? De fazer o armazenamento de informações. E tem mais uma coisa, se a gente aprofundar bem, né? Além da capacidade de catalisar e de armazenamento, ele também não sofre uma coisa interessante, ele não desnatura nas temperaturas altas da Terra primitiva. Então, essas três características aí fazem a gente entender, olha só, né? Ele é capaz de catalisar reações, ele armazena informação genética e ele não vai desnaturar. Então, esse aqui foi o que o Gilbert chamou de mundo do RNA, tá certo? Ou seja, o DNA é que era responsável por ser o nosso primeiro material genético e aí permitir a replicação dessas células, tá ok? Então, isso é bem interessante para a gente. Mas eu quero te mostrar aqui também, né, alguns processos que vão, olha só que interessante, que vão sustentar aquilo que eu falei que era a hipótese autotrófica. Olha só, alguns vermes tubícolas que atualmente são encontrados nas fontes termais, lá no fundo dos oceanos, esses carinhas aqui, ó, eles conseguem sobreviver dependendo de bactérias quimiosintetizantes. Olha só, quimiosintetizantes nas cadeias alimentares. Então, isso prova para a gente que a teoria autotrófica seria a mais importante, tá? Seria aquela que, de fato, traz para a gente uma melhor compreensão, uma melhor explicação. E muitas bactérias que a gente conhece hoje, atualmente, elas utilizam, né, amônia, vão utilizar o gás sulfídrico, que é o H2S, vão utilizar íons de ferro, tá? Aqui, ó, para poder fazer esses processos de obtenção de energia. Então, aquelas reações que a gente já comentou aqui, tá? Reações que envolvem hidrogênio, gás carbônico, metano, produzindo água e energia, são reações que acontecem lá no fundo dos oceanos. Ou seja, o indivíduo é autotrófico, ele não depende da energia solar para sobreviver, muito menos se for retirando matéria orgânica do meio, tá? E essa reação aqui que eu já mostrei para vocês lá no quadro também, que é uma reação que envolve aqui o ferro, o enxofre, né, o gás sulfídrico, e que vai produzir energia para as células também. Então, nós temos aí, ó, colônia aqui, ó, aqui você está vendo o quê? Aqui você está vendo uma colônia de árqueas produtoras de metano, vão produzir CH4, tá? E isso para ela dá a possibilidade de ela estar viva fazendo um processo de quimiossíntese, tá? Nas fontes hidrotermais também, mais liberação aí do metano, né? Hidrogênio, por exemplo, enxofre, que está sendo liberado aí por essas bactérias que tem uma ação, né, de utilizar essas moléculas aí para seus processos energéticos também. Então, mais uma vez, venha corroborar com a hipótese aí autotrófica. A fotossíntese, gente, ela teve que surgir. Em algum momento da vida surge a fotossíntese. Onde a gente passou não mais a utilizar a energia da quimiossíntese, mas passou a utilizar a energia de onde? Passamos a utilizar a energia do Sol, né? Para produzir a nossa própria energia. E aí nós temos aqui, utilizavam o gás carbônico, só que ao invés de água, possivelmente nos primeiros processos de fotossíntese, a gente vai utilizar o sulfeto de hidrogênio e a energia luminosa para produzir a glicose. Então, a fonte de energia não era a quimiossíntese,
tá? Era fotossíntese. E aí você liberava, ao invés de ser oxigênio, o enxofre e a água, tá? Então isso aí é uma fotossíntese primitiva. E aí depois a fotossíntese passa, né? Ó, as primeiras bactérias fotossintetizantes aqui, capazes de utilizar a água e não H2S, o gás sulfídrico, elas devem ter surgido há pouco menos de 3 bilhões de anos. Tá certo? E aí elas passavam a fazer o que a gente já conhece. Pega o gás carbônico, pega a água, a energia luminosa do Sol, produzem a glicose, produzem o gás do oxigênio e liberam a água também, como subproduto. E esse oxigênio, ele causou o que a gente chama de holocausto do oxigênio. Olha que interessante. Esse oxigênio, quando ele foi liberado na atmosfera, ele não foi a melhor das coisas, né? Ele causou a morte de muitos seres vivos. Então, olha só. O que é que tem a ver o oxigênio com alguns processos que a gente vai ver aqui? Vamos lá. A partir do momento em que você tem o oxigênio, acompanha aqui comigo, a gente tem a origem da camada de ozônio, tá? E isso vai reduzir, né, a radiação ultravioleta que atingia a superfície da Terra, causando uma estabilidade maior. Surgimento do processo de evolução aqui dos seres aeróbios. Né? Ou seja, eles passaram a ser favorecidos. Lembra aquela história do meio, que seleciona, como diz o processo evolutivo? Então, eles passam a viver, obviamente, melhor no meio que tem oxigênio, os seres aeróbios. E muitos seres anaeróbios foram extintos. Isso é que a gente chama de holocausto do oxigênio. Só que esse oxigênio ele não foi liberado, a partir do momento que surgiu a fotossíntese, ele não foi liberado de uma vez, ele não saiu rau aqui, ó, um gráficozão subindo, não. Isso aqui não aconteceu. Por quê? Porque ele ficou preso a muitas rochas oceânicas, né? Formando lá hematita, pirrita e tal. E aí, esse oxigênio foi sendo liberado aos poucos, à medida que havia uma saturação da combinação desse oxigênio com os metais lá do fundo do oceano. Agora, quando ele começou a ser liberado, obviamente, esse oxigênio foi causando aí esse holocausto que eu te falei, tá? Então, assim sendo, essa hipótese, ela fala que houve o quê? Né? Que houve a hipótese autotrófica. Ela fala que houve a quimiossíntese. Vamos lembrar isso aqui. Então, na hipótese autotrófica, a quimiossíntese, ou seja, estavam produzindo para eles ali, tá certo? Depois, tem matéria orgânica do meio, surge a fermentação, fotossíntese e respiração aeróbia. Já no processo da hipótese heterotrófica, fermentação, depois surge a fotossíntese e depois a respiração celular. Espero que você tenha entendido tudo nessa aula. Revisa aquele ponto que você acha que não ficou bem entendido, tá? E a gente se vê na próxima aula e sempre visando a tua aprovação no Enem e nos demais vestibulares. Beijo no miocárdio. Fui!